Boa noite. Policiais do norte e sudeste do país dão um péssimo exemplo de segurança. Sem cerimônia, eles agrediram violentamente e de forma covarde cidadãos sem a menor condição de defesa. As imagens chocantes de policiais de Manaus e do Rio de Janeiro você vai ver nesta edição. Vamos agora a outros destaques desta quinta-feira. A polícia de São Paulo procura a quadrilha que matou 2 pessoas durante assalto a uma casa lotérica. Estudantes protestam em Brasília por mais verbas para a educação e são recebidos pela presidente Dilma. Lei de mercado. Preço alto faz motorista fugir do etanol e consumo cai quase metade em São Paulo. Caixa Econômica Federal troca presidente após desgaste com a quebra do Banco Pan-Americano. Rebeldes da Líbia pedem armas para combater tropas do governo. Mudança de rumo. Brasil vota a favor de investigação da ONU sobre a violação dos direitos humanos no Irã. E o entra e sai no Congresso após a derrubada pelo Supremo da lei da ficha limpa na eleição passada. Uma descoberta que pode revolucionar o tratamento da infertilidade masculina. Espermatozoide de laboratório. Participam desta edição o filósofo e professor da Universidade de São Paulo, Vladimir Safatli, e o filósofo e professor da PUC de São Paulo, Mário Sérgio Cortella. O consumo de etanol, o álcool combustível, desaba no Brasil. Em São Paulo, as vendas caíram 40%. Descontentes com os seguidos aumentos no preço do produto, os motoristas estão preferindo a gasolina. O preço do etanol disparou. Em São Paulo, o aumento acumulado desde o início do ano já passa dos 20%. O álcool atingiu um patamar bastante elevado neste início de ano, porque ele já estava alto no segundo semestre de 2010. Ele explica que no ano passado houve quebra na safra da região centro-sul do país, que é responsável por quase 85% da produção nacional de cana. Além disso, com os preços tentadores do açúcar no mercado internacional, as usinas exportaram mais e diminuíram a quantidade de álcool ofertada. O economista também diz que a pressão sobre os preços se intensifica justamente neste período do ano. Em função da sazonalidade, da escassez, da entre-safra, que é típica no período de dezembro a março, particularmente. Na bomba, o consumidor não quer saber do motivo do aumento. Já desistiu do etanol, pelo menos por enquanto. Em média, a venda do combustível caiu 40%. Isso só muda se o preço baixar. Está bem exagerado. O álcool hoje não é vantajoso. Por enquanto, só gasolina. Em alguns postos, a situação é pior. A dona deste aqui diz que vendia 6.000 litros de etanol por dia e agora vende 1.000 litros. Eu tenho uma empresa que abastece com a gente, uma empresa grande, tem uma frota de 40 carros e abastecia até agora, até ontem, abastecendo álcool. E ontem eles me ligaram e falaram, não, a gente está migrando para a gasolina, chega de álcool. O especialista não acredita em desabastecimento. Segundo a principal associação do setor, parte dos produtores antecipou o início da safra 2011 e 2012, que deveria começar em abril. E a expectativa para os preços durante este ano não é nada animadora para o consumidor. Dificilmente vai cair num curto intervalo de tempo para 1,50, 1,20, né? Deve ter uma queda da ordem de 10%, 15% no segundo trimestre de 2011. O que a gente precisa entender, o que tem por trás dessa notícia? Porque se o álcool, o etanol é tão melhor para a sociedade, não é? E a gente não consegue manter uma estabilidade na oferta do produto. Isso é resultado direto da oligopolização do setor, ou seja, um setor totalmente oligopolizado, na mão de grandes e poucas usinas, né? Então, o que acontece? Quando o preço internacional do açúcar está vantajoso, eles preferem fazer açúcar do que fazer álcool. Então, o que acontece? No final das contas, o consumidor ele fica à mercê desse procedimento. Agora, isso é um equívoco muito grande do processo de produção de etanol no Brasil. Se a gente tivesse um processo mais pulverizado, que privilegiasse microdestilarias, né, ao invés de privilegiar esses grandes conglomerados de usinas, isso nunca aconteceria.
Quer dizer, esse é o resultado de um tipo, de um pensamento econômico muito deturpado. E é possível ter microdestilarias e ter ali uma produção? Claro, na verdade, uma usina de álcool, uma produção de álcool não é muito maior do que esse espaço aqui. Você pode, uma pequena fazenda, produzir álcool sem o menor problema. O problema é você depois distribuir. Quer dizer, como você tem o monopólio da distribuição, então você não consegue levar esse álcool diretamente para o poço, vender diretamente para o poço. Agora, tem duas coisas curiosas nisso. Esse problema não existiria há 15 anos. Porque não existiam há 15 anos os carros biflex. Quem tinha carro só álcool ia ter que usar o álcool ao preço que estivesse. E quem tinha gasolina ia fazê-lo. A segunda coisa é que a cana-de-açúcar ela é uma matéria-prima que serve para vários tipos de resultados. Porque ela também faz açúcar e não só etanol. Então, já imaginou se com o feijão que a gente planta ou a soja, a gente tivesse essa dupla condição? Ele oscilaria também no mercado. A terceira, que eu acho também coisa curiosa, é que é talvez o único tipo de situação em que o consumidor tem alternativa. Energia elétrica, se subir o preço, eu não tenho jeito. Ou eu movimento as minhas coisas com energia, ou é com energia. Não adianta eu pôr, né, vento ali. É diferente quando eu posso usar ou álcool ou gasolina. Mas então você está criticando os carros flex, é isso? Não, ao contrário. Eu estou dizendo que há uma especificidade nessa situação de que o consumidor não fica sem alternativa. O duro seria quando, na não existência, né, do carro biflex, que você, se tinha um carro a álcool, era álcool e acabou. Agora o que está acontecendo? Se migra para o combustível fóssil, para a gasolina. Como vem se fazendo. O duro é a condição do ar, né? Quando você tem mais carros rodando com gasolina, o ar fica mais poluído. Mas veja, isso demonstra, entre outras coisas, que o Brasil precisa repensar o seu modelo produtivo do etanol. Talvez privilegiando os pequenos produtores, ao invés de ficar dependendo dessas grandes usinas, que o resultado vai ser sempre esse. Olha, um aparelho que diagnostica a dengue em apenas 1 minuto é a mais nova arma contra a doença em Taubaté, interior de São Paulo. No Brasil, o número de casos no início deste ano é menor que no início do ano passado, mas o ressurgimento da dengue tipo 4 preocupa os médicos. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 26 de fevereiro, foram notificados mais de 155 mil casos da doença em todo o país. Número 37% menor do que no mesmo período do ano passado. A maior parte dos casos, 53%, foi notificada em 5 estados: Amazonas, Acre, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No estado de São Paulo, a situação é mais grave em Taubaté, no Vale do Paraíba. Já foram confirmados 642 casos e ainda existem 1.800 pessoas com suspeita da doença. O município está em estado de epidemia e a população assustada. Teve bastante casos, uns 4, 5 na mesma rua. Nesta semana, no pronto-socorro municipal, começou a funcionar um aparelho que diagnostica a dengue em apenas 1 minuto. Basta um pouco do sangue retirado da pessoa com sintomas. O equipamento faz um hemograma e imprime o resultado, que vai ajudar no diagnóstico. Chegou o paciente, fez o exame, em questão de minutos estará pronto e nós médicos poderemos tratá-lo da maneira mais perfeita possível, mais rápido possível. Em Niterói, no Rio de Janeiro, já receberam alta as 2 universitárias que contraíram a dengue tipo 4. Os primeiros casos fora das regiões norte e nordeste do país. A dengue tipo 4 retornou em 2010 após 28 anos sem registro. E hoje já representa mais de 5% dos casos no Brasil. Segundo este especialista, a dengue tipo 4 não é mais potente que os outros tipos. O problema está na falta de imunização. Com isso, a chance da doença se alastrar é maior, aumentando o risco da dengue hemorrágica, a mais grave. Como ninguém teve aqui no Brasil dengue 4, funciona como se fosse a primeira vez. Porque o fato de você ter tido uma dengue pelos outros vírus não protege você contra o tipo 4. Então vai começar tudo de novo. O especialista lembra que o combate à dengue é responsabilidade de todos. É aquele pneu, aquela garrafa PET, aquele copinho, aquele pratinho que tem uma planta crescendo. Se cada um fizer cuidadosamente a vigilância dentro da sua casa, ela vai evitar na sua família e nos seus vizinhos também. Não é por falta de campanha. Agora, por que essas campanhas não chegam lá? Quer dizer, não conseguem mudar esse cenário? Quer dizer, de uma certa maneira elas chegam, porque a gente teve uma diminuição significativa, né, da incidência. Agora, não é suficiente ainda, porque ela lida com hábitos.
com aquele hábito de que assim, olha, tudo bem, né, não vou cuidar, a ideia de pôr o vaso ou de deixar uma garrafa de refrigerante ou de cerveja, né, com a boca dela é uma coisa feia, mas com a boca para cima, perdoado, né, aberta, já imaginou? Isso tudo leva a que se deixe um pouco de tomar o cuidado. De fato, como disse o médico infectologista, a tipo 4, ela encontra um território meio inédito para poder graçar entre nós. Agora a diminuição ela é significativa. E voltar, eu não lembro qual dengue que ele falou ali, qual tipo, mas que voltou 28 anos. Essa, tipo 4. É a tipo 4, né? Por que ela vai graçar agora com maior velocidade? Já está quase chegando a 6% dos casos. Porque ela não tinha ainda sido, entre aspas, testada por nós humanos em grande quantidade e a gente não tem imunização disso ainda. Né? Então, se não chegou lá ainda a campanha e tudo mais, acho que tem que ser refeita, Sim, claro, até ela ser eficiente. Não adianta também só a gente dizer que o cidadão é responsável. Ele é, mas não sozinho. Eu também, eu tenho que tomar cuidado. Mas a política de saúde pública, o controle da área sanitária, né, a capacidade de pulverização das áreas, não é uma coisa só nossa, é de governo também. Olha, o Brasil votou a favor de uma investigação sobre denúncias de violações dos direitos humanos no Irã. O voto indica uma mudança na posição do governo brasileiro em relação ao Irã nos organismos internacionais. A votação foi realizada no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. A proposta foi aprovada por 22 votos a favor, 7 contra e 14 abstenções. A delegação brasileira justificou o voto a favor da investigação, lembrando que o Irã adota a prática da pena de morte. Em novembro, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o Brasil se absteve de votar em outra proposta que condenava o governo iraniano por violações dos direitos humanos. Qual o peso da posição do Brasil nessas colocações, nessas posições, dessas questões internacionais? É um peso cada vez maior e é bom que o Brasil ele vá se posicionando dessa maneira, né? Ou seja, levando em conta a importância da defesa dos direitos humanos em certos países. Agora, é importante também duas coisas, que essas defesas sejam universalizadas, ou seja, que elas sejam cobradas de todo e qualquer país, quer dizer, não só de países escolhidos a dedos. E também seria bom que, já que o Brasil está falando tanto em direitos humanos, que ele começasse a prestar mais atenção nos casos de direitos humanos no Brasil, né? Que o Brasil é um exemplo extremamente nefasto, certo? De um país que nunca conseguiu acertar conta com seus crimes de violação de direitos humanos. Hoje a gente vai até ver no jornal 2 exemplos. Quer falar? Sim, eu queria lembrar uma coisa. Uma coisa nós temos uma posição de cautela em relação àquilo que o Ocidente às vezes faz em relação a países de base muçulmana, como é o caso do Irã, que nem sempre é muito bem transparente aquilo que se fala. Por outro lado, há uma certa conivência, que ela é ruim, quando não se fala em política de defesa dos direitos humanos. Então, a posição tomada agora, ela tardou um pouco, mas ela é adequada, pelo menos. Só diria assim, para que a coisa não fique hipócrita, seria muito interessante que a ONU ela estabelecesse uma política de ser contra a violação dos direitos humanos em toda a área dos países muçulmanos, né? Porque vocês viram nessa questão das revoltas árabes, ou seja, países como o Egito, que nunca ninguém levantou uma pedra sobre essas questões, de repente a gente descobriu que eram países que tinham situações de direitos humanos calamitosas. E se a gente lembra que o Gaddafi foi na Organização das Nações Unidas, de um determinado momento, o espécie de secretário dessa área de direitos humanos, há pouco tempo. E por falar na figura, olha, na Líbia, depois dos ataques aéreos contra as forças do coronel Gaddafi, os rebeldes pedem o envio de armas para enfrentar os tanques do exército. Nas ruas de Benghazi, a cidade ocupada pelos rebeldes, a população pede o fim do governo de Gaddafi e agradece a ajuda das potências estrangeiras que estão bombardeando alvos estratégicos em território líbio. Os manifestantes também agradecem à França pelo apoio explícito e criticam países como a China, Venezuela e Nicarágua, que são contra a ação da Força Internacional. Este coronel, que desertou das fileiras oficiais e lidera uma tropa rebelde, pediu às potências ocidentais que enviem armas para as forças opositoras, principalmente foguetes anti-tanque. Com o apoio da França e demais integrantes da coalizão internacional, foi decidido hoje que o comando da operação aérea na Líbia será transferido para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que reúne 28 países da Europa, além dos Estados Unidos.
Eu gostaria de começar falando sobre o Gaddafi, como figura humana, assim. Diante dessa pressão, o que vocês acham que ele é capaz de fazer? Bom, eu venho dizendo no Jornal da Cultura, nas últimas semanas, sustento a posição. Acho que ele é alguém tresloucado o suficiente. Não é que ele é louco no sentido daquele que corre na frente de trem, né, ou que rasga dinheiro, ao contrário. Esse que é o pior, né? Mas ele, sem dúvida, é alguém que é capaz de coisas como já fez ou anunciou que faria. Eu acho que a saída lá será negociada do ponto de vista financeiro. Acho que o Gaddafi é capaz, se der tempo, até de praticar um ato que ameaça o conjunto da humanidade. Vai começar da Europa, que é de incendiar poço de petróleo, que traz um desastre ecológico assim fortíssimo. A essa altura, ele vai ter que responder, né, do ponto de vista jurídico, por tudo que ele está fazendo. Então, ele não vai sair dali com uma mala de dinheiro para a Venezuela, por exemplo, não vai. Então, você acha que ele suportaria essa exposição, quer dizer, ser um prisioneiro, como já aconteceu com outros? Eu acho que ele não precisará responder muito, porque uma parte da sustentação econômica que ele teve vem de alguns dos países que hoje estão dizendo que querem proteger a população civil. Eu acho que, como o Safato falava antes, em relação, né, aos direitos humanos, a OTAN também tem muita clareza que o desnudamento de todos os acordos ali feitos trará problemas para várias pessoas. Acho que até se deixaria um pouco na penumbra se a solução for negociada, que é como eu imagino que poderá ser. E que seria o melhor, né? Sem dúvida. Agora, pode-se imaginar um caos na Líbia com a saída de cena do Gaddafi ou não? Veja, o Gaddafi, ele é alguém que conseguiu dizimar completamente toda e qualquer oposição organizada na Líbia. Durante 42 anos, quer dizer, mesmo a posição dele é uma posição muito peculiar. Ele não é o presidente da Líbia, ele não tem título, né? Ele é o guia da revolução, ou seja, ele é uma espécie de grande poder moderador, mas que, de uma certa maneira, é uma espécie de poder absoluto, né? Quer dizer, você não tem nenhuma estrutura organizada, como poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, coisa parecida. Então, nessa situação, quer dizer, é muito difícil você saber que tipo de nova organização pode aparecer. Agora, uma coisa é certa, quer dizer, o Gaddafi demonstrou que ele é diferente de outros ditadores da região, como Ben Ali ou Mubarak. Quer dizer, foram figuras que, quando perceberam que o processo estava indo em direção à guerra civil, eles saíram fora de cena. O Gaddafi não quis nem saber, ele vai até o final, né? Agora, Vladimir, você falava aqui, falou acho que na Folha essa semana também, no envio de armas para os rebeldes, que seria uma saída, uma solução, não é isso? Pois é, eu vou me contratar para fazer. Você vê, 2 dias depois eles pediram armas, né? Aí eu te pergunto, como que é acertar a mão de proteger os civis na hora que você arma os rebeldes? Não, veja, já tem uma guerra civil. Já há uma guerra civil, não há muito mais o que fazer a não ser partir desse pressuposto. Quer dizer, o Gaddafi não vai sair se não for via guerra civil. Então, já tendo uma guerra civil, a única coisa que você pode de fato fazer é armar a população contra as armas que, inclusive, diga-se de passagem, a Itália vendeu para o Gaddafi. Quer dizer, a irresponsabilidade do Ocidente em relação a todo esse processo é inacreditável, inacreditável. Olha, o governo da Síria anuncia aumento salarial de até 30% para o funcionalismo público e promete reformas políticas para democratizar o regime. As promessas foram feitas hoje, após 10 dias de protestos que deixaram dezenas de mortos e feridos. Imagens feitas por cinegrafistas amadores que conseguiram furar a censura do governo mostram as forças de segurança abrindo fogo contra os manifestantes. Uma comissão local de defesa dos direitos humanos fala em 32 mortos e centenas de feridos. Mas organismos internacionais dizem que o número de vítimas fatais pode passar de 100. Hoje, a porta-voz oficial do governo admitiu a hipótese de suspensão do estado de emergência e a libertação dos presos políticos. O governo também poderá permitir a criação de novos partidos. A Síria é uma república parlamentar, dominada pela família Assad há 4 décadas. O pai, Hafez, ficou 30 anos no poder e o filho, Bashir, já completou 10 e não tem planos de sair. Qual a semelhança, se é que existe, entre Síria e Líbia? Eu acho que tem uma coisa que é de outra natureza até, que eu queria comentar, porque o Safato Senor vai fazer essa comparação. Mas quando a Síria anuncia aumento de salário, né, vai melhorar as coisas, um pouco o que fez a Arábia Saudita semana passada, parece um pouco o Brasil em época eleitoral.
Né? Aqui, todas as vezes que a gente tem eleição, 2011 não tem, mas 2012 tem. Aumenta a segurança na rua, se começa a falar de modificação das vantagens, etc. Lá, como não tem eleição, né, basta ver 30, 40, são os movimentos de rebeldia que vão fazer melhorar as condições salariais. Né? É uma alternativa. Agora, troca a revolução por uma eleição, podia ser o slogan, né? Síria e Líbia são totalmente diferentes. Né? O Vladimir sabe, claro, tem governo organizado, é uma família, mas antes como a Arábia Saudita. Né? O que não significa que continuem no poder, significa apenas que é diferente. Acho que o que há em comum entre os dois, que são dois regimes que nasceram do nacionalismo panárabe, né? Do panarabismo, do Nasser. O que significa isso? Não, era um grande movimento nacionalista no mundo árabe que teve na figura do Nasser, que era o presidente do Egito de então, a figura principal. Né? Tanto que são países, por exemplo, houve uma tentativa de construção de uma república que era o Egito e a Síria. Né? Chama República Árabe Unida, era um governo só. Agora, o que é interessante é que esses regimes, que eram regimes nacionalistas laicos, né, eles acabaram dando espaço para o desenvolvimento de ditaduras extremamente totalitárias. Quer dizer, no caso da Síria, se eu não me engano, a Síria está em estado de emergência há 40 anos. Veja, estado de emergência significa uma situação de emergência pontual. Ou seja, você está numa situação de emergência pontual há 40 anos. Situação de emergência permanente. Exato, é o estado de emergência permanente, mas essa que é a questão. Então, são países que, com certeza, têm um déficit aí de organização democrática extremamente forte. Né? Ufa, agora o assunto é futebol. Vladir Lemos, nosso comentarista, participa desse bloco com a gente e vai começar fazendo um resumo do que foi a 15ª rodada do Campeonato Paulista. Depois dos jogos de ontem, a tabela de classificação mudou bastante, não é, Vladir? Mudou o clima aqui também, né? Entendi o seu ufa, viu, Cláudio? A tabela mudou sim, o Corinthians virou líder, o ex-líder, que era o São Paulo, virou terceiro colocado, o Palmeiras subiu uma posição, ocupa nesse momento o segundo lugar. Dos grandes paulistas, só o Santos ficou onde estava, na 4ª posição. Mesmo desfalcado, sem Neymar e Elano, o Santos venceu o Mojimirim por 3-1, numa noite em que o som da Vila Belmiro soou estranho. Paulo Henrique Ganso não marcou, mas participou dos 3 gols santistas e ainda assim ouviu vaias da torcida. Enquanto isso, na Arena Barueri, o Palmeiras construiu uma vitória por 3-0 em cima do Linense. E o destaque do time alviverde também foi um jogador que não marcou, mas participou das jogadas que terminaram em gol, o meia Lincoln. O Corinthians venceu e chegou à liderança do Paulista com o mesmo placar. Fez 3-0 no Oeste e Liedson, autor do segundo gol corintiano, passou a dividir a artilharia do campeonato com Elano, do Santos. Noite bem diferente viveu o São Paulo, que não havia sofrido gols nas últimas 4 rodadas, mas acabou derrotado pelo Paulista por 3-2. Resultado que custou a liderança e pôs fim a uma série invicta de 7 jogos. O goleiro Rogério Ceni, que marcou seu 99º gol cobrando pênalti, espera que o 100º, claro, venha acompanhado de uma vitória. E além, Poli, dessa possibilidade do 100º gol do Rogério Ceni, tem todo um tabu envolvendo esse clássico entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians não perde desde 2007, tem 4 anos de invencibilidade, aí 11 jogos. Coisas do futebol, porque antes disso foi a vez do São Paulo, que ficou de 2003 até 2007, ficou 13 jogos sem saber o que era perder para os corintianos. Aposto que a juventude corintiana que você tem em casa já falou desse jogo, não falou não? Mas eu quero saber o seguinte, o que a torcida corintiana está achando do Adriano ir para lá? Eu vejo as pessoas empolgadas, não vejo... Porque quem é flamenguista, como ele ali, achou um certo alívio. Achou um certo alívio? Com certeza, o cara só dá problema, pelo amor de Deus, assim, sorte que ele foi pro Corinthians. Ô Vladimir, você ficou ofendido do Obama não querer aceitar de primeira assim a camiseta do Flamengo? Não, eles não entendem nada de futebol. Agora, você não acha muito previsível esse Campeonato Paulista, no modo como ele está? Né? Ele é realmente um... Os resultados, as classificações, enfim, são... Né? Apesar de a gente ter muito time novo, desculpe, né? De repente a gente começa a ouvir falar de novo de times que estavam fora do circuito, ou que nunca entraram, como Linense e outros, né? Tá ali os 4 outra vez, né? Não, a gente já comentou isso, inclusive essa zona de classificação do campeonato fazia 4 rodadas que não mudava, né? Exato. Por isso que a gente citou até essa troca na tabela. É realmente um campeonato tecnicamente pobre. Olha, domingo tem jogo da seleção brasileira que joga em casa, né? Não é isso? Bom, como uma seleção nobre e rica, tem casa no exterior, né, Poli? Tem passado mais tempo lá do que aqui. Os últimos 4 jogos da seleção foram feitos lá. E não vai ser diferente. Agora, no dia 27, o Brasil enfrenta a Escócia em Londres e a seleção fez o primeiro treinamento para esse jogo no dia de hoje.
A seleção tem velhas novidades para o jogo. Maicon, Elano e Lúcio voltam à equipe pela primeira vez desde a Copa da África do Sul. Me sinto feliz, estou alegre de estar voltando e espero que tudo dê certo. O zagueiro, inclusive, já treinou como titular hoje, tomando a vaga de Davi Luiz, que não reclamou. É um cara que viveu inúmeras coisas no futebol que ainda tenho vontade de viver e só tenho agora uma oportunidade muito grande de aprender com ele no dia a dia. O técnico Mano Menezes quer aproveitar todo o tempo com os jogadores, por isso mal desembarcaram e já fizeram o primeiro treino em Londres. Com os desfalques no ataque, o novato Leandro Damião jogou na frente ao lado de Neymar. Em grande fase no Real Madrid, o lateral Marcelo também ganhou uma oportunidade. Desde a primeira convocação eu sempre tive confiança de jogar na seleção e agora não vai ser diferente. Vou dar meu máximo para, se Deus quiser, um dia conseguir a titularidade. Eu sei que nosso tempo é curto, mas falar do Pato, né, que como entorce foi cortado, realmente deixou a seleção. E é um sentimento que eu vi aqui até com os nossos comentaristas, que essa chegada do Lúcio, no final a gente tem a primeira competição oficial com o Mano Menezes agora nos próximos meses da Copa América. E acho que a gente vai chegar lá com uma equipe que talvez não seja tão renovada quanto se imaginava no pós-Copa. Obrigada, Vladir, pela participação aqui no Jornal da Cultura. E a seguir, câmeras de segurança registram um assalto à casa lotérica que terminou com a morte de 2 pessoas. E mais, crime bárbaro em Manaus. Policiais disparam a queima-roupa contra um menino de 14 anos, desarmado e sem antecedentes criminais.